A Bíblia segundo o cientista. Episódio especial. Quem é Lilith? Este é o canal A Bíblia segundo o cientista. Um canal no qual a gente tenta mostrar o que realmente está escrito na Bíblia e a gente tenta mostrar que dá para você acreditar na ciência e ter fé ao mesmo tempo. Episódio de hoje. Quem é Lilith? Nosso programa de estudos hoje. Um problema de tradução, mitologia mesopotâmica e a pergunta: houve uma mulher antes de Eva? Bem, talvez você tenha chegado até esse vídeo assistindo ao short Adão teve outra mulher? E aí você ficou curioso, e você quer saber, será que existiu uma mulher antes de Eva? Vamos descobrir. Bem, há uma questão polêmica que é um problema de tradução no Brasil. Esse problema de tradução, na verdade, deixa essa questão um pouco oculta e confusa para nós que falamos português. Então, na tradução Almeida Revista e Corrigida, nós encontramos o seguinte no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14. Isaías está falando sobre a vingança de Deus contra inimigos do povo de Israel. E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Observe então o que está grifado aqui: os animais noturnos ali pousarão. Bem, o que isso tem de mais? E quem são esses animais noturnos? O que tem relação com Adão ter uma outra mulher? Bem, vamos para a tradução inglesa do livro de Isaías, a tradução inglesa do Rei James. Bem, nós temos o mesmo verso em inglês aqui: The wild beasts of the desert shall also meet with the wild beasts of the island, and the satyr shall cry to his fellow. The screech owl also shall rest there, and fight for herself a place of rest. The screech owl é o que em português está traduzido como animais noturnos. Só que em inglês isso quer dizer a coruja que guincha. Então, onde em português nós lemos animais noturnos, o inglês é um pouco mais específico sobre que tipo de animal. É uma coruja. Tá, mas será que é isso mesmo que estava escrito no livro de Isaías? Né? E outra coisa, espera aí, sátiro. Você vê que em inglês também está, o inglês ele, no caso usou o mesmo termo do português. Na verdade, o português usou o mesmo termo do inglês, sátiro. Né? Mas o sátiro é da mitologia grega, né? Segundo Thomas Bulfinch. Os sátiros eram divindades dos bosques e dos campos, imaginados como tendo cabelos cerdosos, pequenos chifres e pés de cabra. Como é que o Isaías, um profeta hebreu, está falando de sátiro, que é um personagem da mitologia grega? Como é que o sátiro foi parar aí? Quer dizer, além dos animais noturnos, que pode ser especificamente uma coruja, ainda tem um sátiro que é da mitologia grega, no meio de um livro escrito por um hebreu. Bem, vamos para a tradução grega. Então, tentar descobrir, tentar entender o que realmente está escrito aí. Bem, na tradução grega, a palavra, que em português está como animais noturnos e no inglês como coruja que guincha, é cuco. O cuco é um pássaro. Então tá, tem alguma coisa a ver com a tradução inglesa. A coruja é um pássaro, o cuco também. Mas são pássaros diferentes. Então teve algum... Por que o tradutor do inglês ele usou a palavra coruja no lugar do cuco da tradução grega? E por que o tradutor português resolveu não mencionar o nome específico de nenhum animal? Afinal de contas, o que está escrito? O que Isaías fala? O fato do sátiro aparecer também nesse trecho, nós podemos imaginar que é porque o tradutor grego ele conhecia a mitologia grega e
onde está escrito sátiro, deveria estar uma palavra que para ele era uma coisa parecida com sátiro. E ele achou que sátiro seria melhor. E aí o inglês e o português simplesmente seguiram o tradutor grego. Então isso é importante para a gente perceber que a tradução ela pode gerar problemas. Então você tem que tomar cuidado, que às vezes você está acreditando ali num verso de forma literal e talvez seja melhor estudar o que aquilo realmente queria dizer no original. Então cuidado. A gente descobre aqui que sátiro é uma coisa na verdade estranha para o livro de Isaías, porque está dentro da cultura hebraica e sátiro é da mitologia grega. E aqui já temos uma divergência, afinal de contas. Tem um animal noturno, mas ele é o quê? É uma coruja, um cuco? O que ele é? Bem, o que está escrito, afinal de contas, no hebraico? Então aqui nós trazemos a tradução literal do que está no hebraico. Então, no verso de Isaías, em 34:14, está escrito o seguinte: gatos selvagens encontrarão hienas. Os demônios bode cumprimentarão uns aos outros. Lá também Lilith repousará. E encontre um lugar de descanso. Observe o seguinte. Então, no hebraico, o livro de Isaías está dizendo demônios bode. Isso é o que está escrito literalmente em hebraico. Aí, o tradutor grego, ele traduziu esse termo demônios bode para sátiro. E dá para entender por quê. Porque o tradutor grego deve ter pensado, peraí, né? Demônios bode. Tá, o sátiro é uma criatura, né, que ela é metade bode. Então, né, ele usou uma palavra em grego que tinha alguma relação com o original em hebraico. Mas isso acabou escondendo o que realmente significava. E esse sentido forte, demônio, é uma coisa ruim. Então, Isaías está falando de demônios. E aí, de repente, vira sátiro, que não necessariamente, né, na mitologia grega, é alguma coisa ruim. Bem, e, afinal de contas, era cuco, era coruja? Né, nenhum dos dois. Nem animal noturno. Né, o que está escrito no livro de Isaías, no original, é Lilith. Né? Então, Lilith virou cuco em grego, e depois virou coruja em inglês, e depois virou simplesmente animal noturno em português. Mas o que é Lilith? Bem, Lilith, segundo Berlin e Brettler, no antigo folclore semítico contemporâneo da Bíblia, e também na literatura rabínica, esse termo referia-se a um grupo de demônios femininos. Eles seduziam e depois matavam homens solteiros e eram especialmente perigosos para mães que amamentavam e bebês. Então, o Isaías, no livro, ele está se referindo a esses demônios, demônios femininos. Esse nome Lilith, ele vem isso. Bem, se você observar à direita a representação de Lilith, né, você vê que tem algumas figuras ao lado que parecem aves, né, até são semelhantes a corujas. Pode ser que no processo de tradução, de pesquisa, isso tenha influenciado a decisão por utilizar o termo coruja no inglês. Mas não deveria. Né? Isso acabou escondendo o que realmente era. Então a Lilith é um demônio feminino. Bem, mas o que isso tem a ver com Adão ter tido uma primeira esposa ou não? Vamos voltar lá para o 6º dia da criação na Bíblia, porque tem um pessoal que liga esse nome, que só aparece no livro de Isaías, Lilith, com a criação do homem. Bem, no 6º dia, no livro de Gênesis, capítulo 1, nós temos o seguinte, né, que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, em Gênesis capítulo 1, né, Deus cria o homem e a mulher. Está escrito. Ok. Isso é o Gênesis capítulo 1. Aí, no capítulo 2,
nós temos o seguinte, Deus falando: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Bem, você pode interpretar o seguinte, que Gênesis 2 é o detalhamento do capítulo anterior. Então o capítulo anterior fala de forma breve, Deus criou homem e mulher. E aí Gênesis 2 vai falar detalhadamente como essa criação aconteceu. Então essa é uma forma de interpretar. Só que há algumas pessoas, elas interpretam diferente. Elas interpretam que, se já estava escrito no capítulo 1 que Deus criou o homem e a mulher, né, aqui nós temos uma contradição. No 2, porque Deus fala que o homem, né, não é bom que o homem esteja só, mas ele não criou a mulher antes? Não está escrito lá no capítulo 1? Então eles interpretam que o Adão teve uma mulher, e essa mulher de alguma forma desapareceu, e agora ele está sozinho, ele precisa de outra. Veja bem, olha a interpretação aqui. Por causa disso aqui, né, de Deus estar falando no capítulo 2, não é bom que o homem esteja só, algumas pessoas concluíram que, mas como ele já falou no capítulo 1 que criou homem e mulher, e aqui ele está só, então teve uma mulher e ela foi embora. E a Eva seria a segunda. Então, no capítulo 2, há o detalhamento da criação da mulher. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então, essa mulher que a maioria aqui compreende como sendo a primeira mulher, algumas pessoas entendem que é a segunda, que houve uma antes. E que essa outra antes, ela não veio da costela de Adão. Mas, que essa segunda mulher seria uma correção. Uma correção, porque agora essa é uma mulher que é parte do homem. E que por isso eles devem ficar juntos. No capítulo 2 de Gênesis, está escrito: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Alguns interpretam essa é agora osso dos meus ossos, como Adão querendo dizer que, essa mulher agora, né, é diferente da outra. Essa aqui é uma esposa que tem uma ligação profunda comigo, porque ela foi tirada de uma parte de mim. Isso está na língua, inclusive, em hebraico. A palavra Ishá, mulher, ela deriva de Ish, homem. E a Ishá é do homem. Então aqui tem a língua, uma interpretação da mulher como parte do homem. Mas alguns interpretam aqui que essa não é a primeira, então foi a segunda tentativa. Bem, essa história então, ela culmina numa ligação, dessa segunda mulher, seria a Lilith, o demônio feminino. Então a primeira mulher sumiu, e onde ela foi parar? Ela se transformou num demônio feminino, a Lilith. Só que, na verdade, não tem nenhuma referência explícita a isso na Bíblia. O único momento em que a palavra Lilith é mencionada é só no livro de Isaías. E provavelmente Isaías mencionou porque ele estava falando sobre outros povos. E todas as divindades adoradas por outros povos que não eram os hebraicos eram consideradas malignas, eram demônios. Então, mas algumas pessoas, elas resolveram fazer uma conexão entre esse nome da Lilith e a sugestão, a suposição de que houve uma outra mulher. Se você quiser saber mais sobre esses fatos mitológicos, você pode estudar a respeito. Bem, aqui nós utilizamos, com relação à mitologia aqui, mitologia grega, o livro de ouro da mitologia de Thomas Bulfinch. E sobre a questão do hebraico, os originais, nós utilizamos a Bíblia de Estudos Judaicos, de Adele Berlin e de Mark Zvi Bettler.
E nós estamos falando aqui de um problema de tradução da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Então, esse é um detalhe para você perceber que você tem que tomar um cuidado quando você lê a Bíblia, porque às vezes alguma coisa que está escrita ali em português não é exatamente aquilo que estava escrito do hebraico. Então, tome cuidado antes de tentar pegar um verso e interpretá-lo de forma literal, né? É bom respirar fundo e tentar encontrar as fontes originais, né? E não acreditar na primeira coisa que você ouve ou lê. Então, nós aqui neste canal, a gente fala sobre isso, sobre problemas de tradução, sobre o que realmente está escrito ou não escrito na Bíblia. A gente vai até o hebraico, se necessário, para saber realmente o que está lá escrito, o que é, qual é o significado original. Nós utilizamos aqui, né, algumas fontes, e a gente até traz para você as palavras em hebraico, né, com a grafia contemporânea, mas não era assim que era feito na época em que os livros foram escritos. Obrigado pela sua atenção, continue assistindo os vídeos desse canal, inscreva-se e curta.